Fala Dev, hoje o assunto é importação e exportação de módulos em JavaScript. Então com módulos a gente consegue organizar o nosso código, né? Consegue dividir o nosso código de maneira muito melhor e a gente consegue reutilizar e ter uma manutenção muito melhor do nosso código. E principalmente a gente consegue utilizar variáveis ali, né, e não ter conflito entre arquivos, porque cada módulo funciona com um escopo separado, né, um escopo independente. Então, eu tenho aqui o meu arquivo main.js e tenho o meu index.html. Eu estou fazendo aqui a importação desse meu main.js aqui dentro. E a primeira coisa que eu vou querer fazer, então, é criar uma nova pasta chamada lib, que é onde eu vou armazenar ali os meus módulos, né? E o primeiro módulo que eu vou criar aqui é um módulo chamado math.js. Eu vou ter operações matemáticas aqui. Então, para você entender, eu vou ter aqui dentro funções, variáveis, posso ter classes e cada um desses itens eu posso exportar para que em outro arquivo, né, no caso ali no meu main.js, eu possa reutilizar tudo que está sendo exportado. Então, eu vou começar aqui para exemplificar criando uma função de soma e eu vou fazer a exportação dela. Então, eu vou criar aqui então uma function e vou chamar ela de sum. E ela vai receber, então, dois números, né? O meu x e o meu y. E aqui dentro, eu vou ter, então, o meu console.log. E aqui dentro, eu vou fazer, então, a soma dos dois, x mais y. E como eu falei, eu preciso exportar essa função. E como que a gente faz isso? Simplesmente aqui no início, a gente coloca um export. A partir de, então, o código sabe que a gente está fazendo essa função está apta a ser reutilizada em um outro arquivo. Então, para a gente conseguir utilizar essa função dentro do nosso main, o que a gente precisa fazer? A gente simplesmente faz o import a importação desse arquivo. E depois de import, a gente abre e fecha chaves e fala qual export que a gente está querendo utilizar, né? Então, o único export que eu estou fazendo aqui dentro é da minha função sum. Então, eu coloco aqui o sum. Observa que colocando sum, ele já até, o Visual Studio me deu a opção de fazer a importação automática, né? Ele vê que dentro de lib já existe o meu math.js utilizando essa função. Eu não vou utilizar, eu vou fazer manual aqui. E, como eu falei, depois de informar qual o export que você quer utilizar, você pode utilizar aqui o from para poder informar onde é que está esse export, né? Qual arquivo que contém ele. Então, abrindo aspas aqui, a gente pode colocar aqui, por exemplo, ponto barra, porque a pasta lib está na raiz do meu projeto. Então, dentro de lib, eu tenho então o meu math.js. Agora pronto, o meu arquivo math.js, né? Eu coloquei aqui uma vírgula. Meu arquivo math.js ele está sendo importado dentro do meu main.js. E como é que eu faço para utilizar, então, a minha função de soma? É como se ela estivesse aqui dentro do meu arquivo main.js. Então, simplesmente, eu chamo sum e passo aqui, então, dois números. Eu vou colocar aqui 10 e 2. Se eu salvar, vai dar um erro. E o que é esse erro aqui? Na importação do meu arquivo aqui, eu preciso informar que a gente vai trabalhar com módulos, ou seja, que a gente vai trabalhar com ES6, com ECMAScript 6, porque foi aí que surgiu o conceito de importação e exportação de módulos. Como é que eu faço para informar que eu quero trabalhar com ES6 aqui, né? Simplesmente eu falo que o type é igual a module. Nesse momento, ele sabe que eu estou trabalhando com ES6 e libera a utilização de módulos, né, importação e exportação. Observa que no meu console.log a soma foi realizada, né, utilizando a importação do arquivo math.js. E como eu falei, aqui dentro a gente pode ter mais de um item sendo exportado. Por exemplo, eu posso exportar, por exemplo, uma variável. Então, eu posso criar aqui uma variável chamada default number. Default number, e aqui eu vou passar qualquer número, né? Só para a gente ver a utilização lá dentro do nosso main.js. Então, aqui no nosso import, eu preciso importar também esse outro export que eu estou fazendo. Então, como eu chamei de default number, eu preciso aqui chamar então o default number. E já que eu não coloquei nenhum console.log para exibir esse número, né? Eu vou fazer aqui o console.log e vou colocar o meu default number aqui dentro. Observa que o meu número foi exibido no meu console sem problema.
Outra coisa que você pode querer fazer é renomear aqui as suas exportações. Por exemplo, eu tenho o meu export aqui chamado sum e eu posso querer renomeá-lo, utilizar o outro nome aqui dentro, né? E para isso a gente pode criar apelidos, né? Então, utilizando o s, eu posso criar um apelido para sum. Então, eu vou chamar ele de soma. Agora, se eu salvar, vai dar erro, né? Porque o sum não existe mais, o que existe é o soma. Então, eu vou trocar aqui para soma. Observa que ele exibiu aqui sem problema. Outra coisa que a gente pode querer fazer imagina, aqui dentro a gente pode ter 5, 6, 7 exportações. Imagina que você queira utilizar todas as exportações que estão sendo realizadas dentro desse arquivo, né? Então, a gente não precisa colocar o nome das 7 aqui, já que você quer importar todas. Então, para isso, para importar todas as exportações, eu coloco aqui então um asterisco. Quando eu coloco asterisco, eu estou falando que eu quero todas as exportações aqui para dentro. Então, eu preciso agora colocar um S para colocar um apelido para utilizar essas exportações, né, que estão sendo realizadas dentro de math. Então, geralmente eu coloco o mesmo nome do arquivo, né? Como o meu arquivo é math.js, eu coloco sempre o math. Você pode colocar qualquer nome que você queira. Então eu vou salvar, observa que vai dar erro, porque soma agora, a gente nem existe mais esse apelido, né? O que a gente quer utilizar é o sum, né? A função sum. Se eu salvar ainda vai dar erro, porque agora eu preciso utilizar, antes do sum aqui, eu preciso colocar math e ponto. E observa que o VS Code já me exibe tudo que existe dentro do meu math, né? Tanto o default number quanto o sum. E o que a gente quer utilizar é justamente o sum. Eu vou salvar, ele vai corrigir esse primeiro erro. E observe agora que eu tenho um segundo erro que é no meu default number. Eu preciso colocar um math nele também aqui, né? Math ponto e chamar a minha variável default number. E como eu falei, você pode ter diversas funções aqui, ou você pode, por exemplo, ter esse módulo math contendo somente uma função aqui dentro, ou uma variável, mas só existe um export. E eu vou até tirar aqui, então, o nosso default number e eu vou salvar aqui. E como ele só existe um aqui dentro, você pode... Claro, você pode vir aqui e nomear, né? Puxar somente aqui, então, o sum. Porém, como só existe um, você pode definir esse export aqui como default, né? O padrão desse seu módulo. Então, aqui dentro, agora, você não precisa mais informar aqui dentro do import o nome do que está sendo exportado aqui, no caso o sum. Você pode colocar qualquer nome, porque ele vai ser incorporado já no seu export padrão. Então, por exemplo, aqui eu posso chamar de math e vou salvar. Você vê que vai dar erro porque o sum não existe mais, né? O nosso sum agora é math, porque o nosso export padrão agora já está dentro de sum. Então ele vai ter, eu posso até trocar aqui para sum, né, para ficar mais coeso aqui, né, na leitura do código. Então a gente só tem um export sendo feito, a gente pode definir como padrão e a gente não precisa colocar entre chaves ali, né, já que existe só um e a gente definiu ele como padrão. E a gente pode ter diversas coisas sendo exportadas, né? Eu vou até criar uma segunda lib aqui, um segundo módulo, e vou chamar então esse novo módulo de person e person.js, porque aqui dentro eu vou criar uma classe person e vou fazer algumas operações ali dentro e vou fazer o export dela. Então eu vou fazer aqui então um export de uma class person e aqui dentro dela eu vou ter então o meu construtor. Nesse meu construtor eu vou receber um name, né, um nome de uma pessoa, e então eu vou dizer que this name vai receber então o meu name. E eu vou criar também aqui um método chamado greet, que é para fazer uma saudação, né? E eu vou ter então um console.log. Dentro desse console.log eu vou fazer uma interpolação, então eu vou colocar aqui crase e vou dizer aqui então olá, meu nome é, e aí eu vou utilizar aqui então meu this name que está sendo passado lá no meu construtor. Vou salvar, então nesse momento eu tenho uma classe sendo exportada por completo. Dentro do meu main.js, aqui eu posso fazer a importação de mais de um módulo. Então eu vou fazer o import então do meu person
Então aqui eu posso criar o person, dessa vez eu vou utilizar a importação automática do VS Code, eu vou dar um Enter e pronto, automaticamente ele incluiu aqui o meu person.js. E para utilizar é como se estivesse aqui dentro do meu arquivo. Então eu posso criar aqui uma variável chamada Gustavo e vou dizer que ela é igual a new person, né, para instanciar este objeto. Então eu vou criar aqui então passar o meu nome que está sendo solicitado no meu construtor. Então eu coloquei como Gustavo. E agora a gente pode puxar aqui então o Gustavo e chamar o nosso método create. E colocar tudo em uma linha aqui e colocar o parênteses aqui, já que é um método, né? Eu vou salvar. Observa que o que foi exibido aqui é olá, meu nome é Gustavo. Então observa que a gente consegue separar, né, o nosso código de forma muito mais simples e conseguir fazer a importação e utilização de exports total, né, de um módulo ou específicos, né? Você pode escolher quais exports você quer utilizar. Curtiu? Então não esquece de curtir o vídeo e verificar se você está inscrito aqui. E é isso, valeu e até a próxima.